seguindo. Além disso, os empréstimos corporativos relacionados a projetos excluem outros instrumentos financeiros que não financiam um projeto básico, como financiamento de ativos, hedge, arrendamento, cartas de crédito, empréstimos corporativos para fins gerais e empréstimos para gastos gerais com capital de giro usados para manter as operações das empresas. Tá? Então, exclui-se também todas essas atividades. Tá? No caso aqui, empréstimo cooperativo relacionado a projetos não contempla, né, nenhum dessas atividades aqui. Ok? Basicamente, pessoal, imagina vocês, para simplificar um pouco, antes de falar sobre o empréstimo ponte, imagine, trazendo para a vida real de vocês, imagine que você vai no banco solicitar um empréstimo. O banco, o que ele faz? Ele tem várias linhas de crédito. Tá? E ele vai te apresentar, né, te encaminhar, melhor falando, para a linha que mais se adequa à sua solicitação. Ou seja, se você buscar um empréstimo para comprar um carro, ele vai te encaminhar para uma determinada linha de crédito. Se for para comprar uma casa, para uma outra linha de crédito. Se for para quitar uma pequena dívida, né, vai ter um outro tipo de crédito. Ou seja, são várias modalidades onde se praticam diferentes taxas de juros, diferentes formas de amortização, tá? Dependendo do tipo de empréstimo que você solicita, né, o valor, as condições financeiras que você tem de oferecer como garantia. Tudo isso é determinante na hora de se encaixar no tipo de empréstimo que você solicita. Tá? Bom, o mesmo acontece quando um empreendedor ele pleiteia, né, vai solicitar um empréstimo a uma instituição financeira para executar uma grande obra, tá? Executar um empreendimento. Então, o que o banco vai analisar? O tipo de empreendimento, né, tipo de atividade executada, o custo total da obra, os impactos socioambientais atrelados, né, a este empreendimento, as formas de amortização possíveis, tá? O que o empreendedor tem como dar de garantia para a instituição financeira. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Logicamente, são escalas diferentes, tá? Mas nada mais é do que o banco analisando o empreendedor para verificar o tipo de empréstimo mais adequado para a sua solicitação. Tá? Então, pode ser um empréstimo corporativo relacionado com o projeto, pode ser empréstimo, vamos lá, pode ser um Project Finance, pode ser um serviço de assessoria a Project Finance. Tá? Então vai depender do tipo de empreendimento e das condições envolvidas. Tá? Por exemplo, pode ser um empréstimo ponte. Tá? O que seria um empréstimo ponte? É um empréstimo intermediário, como o próprio nome já diz, né? Concedido a uma empresa até que a fase de prazo mais longa do financiamento seja alcançada. Tá? Então, uma forma de cobrir custos de etapas da obra. Tá? Então, basicamente, isso é um empréstimo ponte. No caso de refinanciamento, para quem não sabe, né, o que é refinanciamento, consiste num processo de substituição de um empréstimo existente por um novo empréstimo, em que o novo empréstimo será usado para retirar o empréstimo existente a esse empréstimo, e esse empréstimo não está próximo e nem inadimplente. Tá? Ou seja, seria uma forma de você postergar uma dívida, tá? Contraindo uma dívida nova para pagar uma dívida anterior. Tá? Basicamente. Projeto. O que seria um projeto? É um empreendimento em qualquer setor da economia em um local definido. Tá? O local não tem que ser contíguo. Um projeto pode estar localizado em uma ou mais áreas geográficas.
ele inclui a ampliação ou modernização de uma operação existente. Bom, esse glossário aqui do refinanciamento e projeto eu acho que poderia ter apresentado para vocês anteriormente, né? Porque eu falei tanto sobre refinanciamento, projetos, né? Mas eu acredito que a maioria de vocês tem consciência, né, tem entendido o que consiste um projeto, tá? Desde o início. Tá? Que já é uma palavra mais familiar. Né? Refinanciamento nem tanto, mas eu acho que também muitos de vocês já têm conhecimento do que seria um refinanciamento. Bom, contudo, vamos lá. Né? Exemplos de projetos que chamam a atenção dos princípios do Equador incluem sem limitações. Né? Ou seja, aqui são exemplos de projetos, né, onde seus limites não se restringem à sua localização geográfica. Tá? Ou seja, ele também não é contíguo. Tá? Ele pode ter atividades sendo realizadas, né, concomitantemente em diversos locais do planeta. Tá? São eles usinas de geração de energia elétrica, minas, projetos de óleo e gás, indústrias químicas, projeto de desenvolvimento de infraestrutura, fábricas, incorporação imobiliária de larga escala, incorporação imobiliária em área sensível, ou qualquer outro projeto que crie riscos e impactos sociais e ou ambientais significativos. Os projetos podem incluir novos empreendimentos, expansões ou modernizações em áreas sem infraestrutura construída ou áreas que já têm empreendimentos. No caso de operações apoiadas por uma agência de crédito à exportação, o novo empreendimento comercial, industrial ou de infraestrutura, para onde a exportação é planejada, será considerado o projeto. Tá? Então, são outras designações do que se considera ser um projeto. Tá? Então, basicamente, na hora de solicitar o seu projeto, basta você fazer uma análise, né, se a sua atividade proposta se encaixa em alguma das designações aqui elencadas. Ok? Que praticamente aqui, né, contempla todas as atividades básicas, tá, da economia. Observando o sigilo comercial e as leis e regulamentações aplicáveis, as instituições financeiras, né, signatárias dos princípios do Equador, constituídas, compartilharão, quando apropriado, informações socioambientais relevantes com outras instituições financeiras constituídas, estritamente com o objetivo de alcançar uma aplicação que esteja em consonância com os princípios do Equador. Este compartilhamento de informações não deverá estar relacionado com nenhuma informação sensível no que diz respeito à concorrência. Então, pessoal, aqui no slide anterior, nós chegamos ao fim do glossário de termos. Tá? Aqui fecha a parte onde eu apresento a vocês os principais termos utilizados quando se trata de princípios do Equador. E agora eu vou fechando essa aula falando um pouco a respeito do compartilhamento de informações. Tá? Ou seja, no caso aqui, se trata das informações fornecidas pelos empreendedores às instituições financeiras. Tá? Ou seja, as instituições financeiras podem compartilhar umas com as outras essas informações que são fornecidas pelos empreendedores. Tá? No intuito de quê? Fazer uma verificação, tá, dos projetos, porque muitos dos projetos que são propostos a determinada instituição financeira pode acontecer de haver um projeto semelhante sendo solicitado a uma outra instituição financeira. Tá? E uma instituição financeira, por exemplo, a primeira que eu dei o exemplo, pode compartilhar os dados, né, de um projeto já verificado, já em operação, para
estabelecer um parâmetro na hora de fazer uma segunda análise, né, de um projeto semelhante em uma área distinta, ok? Então, essas informações servem como parâmetro entre instituições financeiras, tá? Na hora de fazer análise das concessões dos empréstimos, e também tem o intuito de fornecer uma maior segurança para as próprias instituições financeiras, tendo em vista que vai se formando um banco de dados cada vez mais robusto, né? O que dá para essas instituições uma vantagem, né, no que se confere às informações das áreas onde esses empreendimentos estão sendo instalados. Ou seja, é possível o banco fazer previsões, tá, da viabilidade desses projetos até melhor do que os próprios empreendedores, tendo em vista que eles possuem mais informações, tá? Inclusive de empresas que são concorrentes. Tá? Informações estas, né, de empresas concorrentes que são restritas aos bancos, ou seja, eles têm também esse compromisso de que este compartilhamento seja restrito entre as instituições financeiras, tá? Não disponibilizando essas informações para o público em geral, tendo em vista que alguma dessas informações pode ser utilizada por um outro empreendedor, né? E havendo aí uma concorrência desleal. Tá? Limitações de tempo podem fazer com que as instituições financeiras signatárias, né, dos princípios do Equador, que estão considerando uma operação, solicitem autorização de seus clientes para iniciarem o compartilhamento de informações antes que todas as outras instituições financeiras sejam formalmente constituídas. As EPFS esperam que os clientes concedam tal autorização. Tá? Ou seja, é solicitado também a autorização dos clientes, né, solicitantes destes empréstimos, um compartilhamento das informações antes mesmo, tá, da análise, né, ou mesmo de um retorno da instituição financeira a respeito deste empréstimo. Tá? Tendo em vista, seria impossível a instituição financeira fazer uma análise, né, mais fiel a respeito de cada caso. Né? Se possivelmente os empreendedores pudessem apresentar essas informações somente após a concessão do empréstimo. Tá? Então, assim, é algo básico, mas é que precisa ser dito. Tá? Bom, e assim fechamos essa aula. Tá? Então, o intuito dessa aula foi introduzir vocês ao assunto, tá? Detalhando cada etapa dos princípios do Equador, principalmente a respeito do referencial teórico. Depois falei para vocês o escopo do princípio do Equador, né? Ou seja, os produtos que são oferecidos pelas instituições financeiras aos empreendedores, ou seja, as linhas de crédito. Tá? Falei para vocês também, apresentei para vocês o significado dos principais termos utilizados, tá, quando se trata do tema. E agora a gente fecha essa aula, né, falando a respeito do compartilhamento das informações apresentadas às instituições financeiras. Ok? Então, por essa aula só, gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima aula.